da Alerj. Os parlamentares eram responsáveis, por exemplo, por investigar e punir colegas que também participavam do esquema criminoso. Presos há 1 ano, Pisciani, Albertassi e Paulo Melo continuam recebendo salários. Vejam. Uma população traída e uma pergunta que se faz: o que representa hoje esta casa para o povo? É uma decepção. O nome Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, hoje é um nome que traz desconfiança na praça. A credibilidade está em xeque. No lugar onde se faz, discute e fiscaliza as leis, a lei maior, que é a lei moral, parece estar esquecida. Um ambiente que deveria ser do equilíbrio, do exemplo, da ética, da postura, um apelido dado pelos investigadores do Ministério Público desmorona o caráter do parlamento. A Alerj se transformou numa verdadeira propinolândia. Tamanha a quantidade de benefícios que eram repassados para esses deputados em troca do apoio para a organização criminosa. E tudo isso em detrimento da população do Rio de Janeiro. 24 horas depois de uma operação Furna da Onça da Polícia Federal, com ordem para prender 22 pessoas, entre elas 7 deputados, e mantendo outros 3 na cadeia, a Alerj agoniza. Todos são acusados de recebimento de propina com dinheiro público para aprovar os esquemas obscuros do presidiário Sérgio Cabral e de uso do Detran para atender o esquema com cargos para aliados. O que surpreende ainda mais é que 3 dos 10 parlamentares com mandados de prisão fazem parte da Comissão de Ética da Casa Legislativa. O deputado reeleito Chiquinho da Mangueira, curiosamente, é o corregedor da comissão. O homem escolhido para punir os atos imorais na Casa do Povo foi preso. Ele é o responsável por abrir investigações e presidir inquéritos contra colegas. E agora responde por embolsar mais de 3 milhões de reais em propina para facilitar as ações da organização criminosa que arruinou o Estado. Os outros presos na mesma operação, Luiz Martins e Coronel Jairo, são membros suplentes na Comissão de Ética. O Ministério Público diz que Luiz Martins recebia de propina 80 mil por mês e mais 1.200.000 reais de prêmio para manter a farra da corrupção. No lodo da roubalheira, Coronel Jairo levava 50 mil por mês, fora o prêmio, mostram as investigações. Passada a operação da Polícia Federal, entende-se agora por que a Alerj nunca teve pressa para resolver seus problemas internos. 15% dos deputados estão presos. A faxina da polícia e da justiça no Legislativo Estadual arranca as máscaras dos discursos eleitoreiros e traz incertezas para o futuro. E mais do que isso, expõe feridas quando as investigações do processo de ética precisam legalmente partir de dentro de um lugar onde não se há crédito. A crise de transparência e de morosidade começou há quase 1 ano, quando o PSOL entrou com uma representação contra os deputados Jorge Pisciani, Paulo Melo e Edson Albertassi, presos pela primeira vez em 16 de novembro do ano passado, na Operação Cadeia Velha, acusados de recebimento de propina das empresas de ônibus. Na Operação Furna da Onça, os 3 renovaram a estadia na cadeia, completando a lista dos 10 deputados com mandados de prisão. Mesmo assim, os presidiários continuam recebendo seus salários de deputados, pagos com dinheiro público. A despesa gerou protestos da bancada de oposição, que enfrenta a resistência do grupo do antigo PMDB, atual MDB, Partido dos Presidiários, maioria na Alerj. O deputado do PSOL, Flávio Zerafini, combate a letargia do Conselho de Ética, que até hoje, quase 1 ano depois, ainda espera pelo processo de investigação contra o trio preso. O desejo é de afastamento e corte dos salários, mas... Faz 1 ano, entrou com pedido de comissão de ética contra Jorge Pisciani, Paulo Melo e Albertassi. E até agora o processo não teve andamento. Primeiro a gente caminhou a comissão de ética, depois a própria corregedoria, depois reiterou o pedido e até agora nada caminhou. Ou seja, as estruturas aqui da casa acabam que vão sendo controladas por esse grupo político
e não funcionam de uma forma a blindá-los. Com isso, faz um ano que eles estão presos, faz um ano que esse processo está no Conselho de Ética e não tem andamento, e faz um ano que eles estão afastados, recebendo salários com equipes montadas, e isso acaba se transformando numa desmoralização do parlamento. Deputado Serafini, eu imagino que se pra gente que está de fora já bate uma gastrite nervosa, você imagina para quem está lá dentro e ficar batendo há anos em murro de ponta de faca. Porque é isso que toda vez a oposição, independentemente de qual seja o partido, hein, povo? A oposição ao grupo político tentou fazer o tempo todo. Tentava implementar, tentava até bancada para a disputa da presidência da Alerj, era minada, porque não conseguia nem um mínimo. Lembra disso? A gente mostrou no SBT Rio isso daqui. Agora, a gente mostra aí, e eu gostaria de falar o seguinte: você tem no Brasil hoje, a gente tem que pensar também com esperança, não é, Carregosa? A gente tem que pensar um pouquinho, a gente tá vindo de uma eleição e não tem nada a ver com o resultado de eleição que eu vou falar agora. O que eu quero parar para pensar é como um povo que tem um monte de gente desempregada, um monte de gente que acorda com a esperança de receber um telefonema de um emprego novo e não recebe. São a média de 17 milhões, em média, 15 milhões de brasileiros desempregados. Isso a gente está falando de quem não tem emprego, fora aqueles que estão lutando, vende bala, vende isso, vende aquilo. Entendeu? Então, eu vou falar pra você. A gente vem de problema, vem de briga, vem de desespero, vem de falta de tudo pra esse povo. A gente tem que ver uma operação como essa, como ontem, e ver com o copo cheio, com otimismo, seja a palavra de autoajuda que você use, porque eu nem gosto de usar muito palavra de autoajuda. Mas é você perceber que essas instituições letárgicas, lentas, porque foram 10 anos dos caras roubando. Então, a instituição lenta, quem fiscalizava, mas daí você começa a ver. Quem tinha que fiscalizar, tá preso, envolvido. Preso. Quem deveria, numa comissão de ética, tá tudo preso. Beleza, Carregosa, boa, tá tudo preso. Então você começa a entender. Aí você tem que pensar positivamente que, pelo menos, os órgãos estão se mostrando presentes. No caso, ontem, o Ministério Público, né? Exatamente. Ministério Público, investigação e os caras presos. Você imaginava um dia ver um governador preso? Você imaginava um ricão preso, um empresarião preso? Não. O Procurador-Geral, que é o Procurador-Geral, que nós vamos ver daqui a pouco. Chefe do Ministério Público. Chefe de quem deveria investigar. Então, assim, eu ontem dormi no Rio de Janeiro e não acordei hoje em Estocolmo, na Suécia. Uhum. Então, assim... Não acordou no paraíso, mas já acordou um pouquinho mais limpo. Isso é um processo, isso que as pessoas têm que entender. A gente não consegue mudar uma realidade que já está enraizada no Brasil da noite para o dia, mas a gente tem que dar o pontapé. A gente não pode deixar como estava, porque você viu, eram feudos. O Brasil sempre foi feudos, eram oligarquias que mandavam no Brasil, estavam acima do bem e do mal. Ninguém, intocáveis. Conseguiu o Monte Olimpo ser maculado. Esses criminosos estão sendo presos. Então a gente tem governadores presos, você tem deputados presos, empresários presos, secretários. Todo mundo quer intocável preso. Então, assim, ainda tem que mudar? Ainda tem que continuar andando? Porque isso tem um efeito também cascata, né? Quando você vê que quem tá lá em cima tá sendo preso, o cara aqui embaixo também para de roubar. Começa a parar o pé. Para de roubar, porque o cara vai olhar o exemplo dele, se todo mundo rouba, eu vou roubar. Então, isso é importante você pegar esses criminosos que estão mais no topo, que estão no topo da pirâmide. A gente fica falando, porque a gente fica com imagem de criminoso, aquele criminoso de facção, de favela. Para com isso, meu filho. Não tô querendo minimizar o outro, não. Mas esse povo aí matou muita gente, tá? É gente com falta de saúde, que morreu na fila de hospital. Esse povo aí, a corrupção mata muito mais. Mata muito mais. Mas só que não tem violência. Aí tem a diferença. Como não tem violência, você já olha com uma coisa assim, com menos asco do que você olharia um traficante ou um miliciano. Mas a gente tem que começar a ver como não quer dizer que ele não seja tão perigoso, senão mais do que muito traficante miliciano que a gente passa pela frente. Exatamente. Então, assim, milicianos todos eles são, né? Quando estão fazendo isso, quando eles estão substituindo a estrutura do Estado, que é para prestar serviço, para uma estrutura para ele se beneficiar, isso é típico da milícia. Vamos lá com o Fabinho Barreto agora? Fabinho Barreto continua lá no Detran e trouxe a informação pra gente agora, que me causou surpresa, de que nessa transição, porque o presidente foi preso, gente foi buscar documento, deu com a cara aí na porta, não conseguiu pegar nada. Já se normalizou a situação, Fabinho? Pois é, Isabelle, olha, eu vou ler para você aqui uma nota que foi divulgada agora há pouco pelo Detran, informando que a diretora de administração, Fernanda Curdi, responderá temporariamente pelo órgão. A emissão de documentos de habilitação e identificação será normalizada ainda hoje, e a de veículos somente na segunda-feira. Ou seja, quem veio aqui
Bate a informação que eu dei então na primeira entrada. Há pessoas aqui que vieram pegar a documentação de veículos e não conseguiram absolutamente nada com esse argumento de que não vale mais a assinatura do antigo presidente, o Leonardo Jacó, que foi preso nessa operação da Polícia Federal, aí como queiro, então, portanto, exonerado, consequentemente, porque foi preso. Né? E ele ontem se apresentou à Polícia Federal, como também o ex-presidente Vinícius Fará, está em Brasília, se apresentou à Polícia Federal em Brasília, e Vinícius Fará que foi eleito deputado federal. Então, o Detran segue dizendo o seguinte, que os usuários que não conseguiram retirar o documento poderão retornar à mesma unidade, no caso aqui o Detran, na Presidente Vargas, na segunda-feira, que serão todos devidamente atendidos a partir do horário normal. Isabelle, essa é a situação. Quem veio retirar documento não conseguiu, porque não vale a assinatura do presidente preso. Com todo respeito ao Detran, com todo respeito a quem tomou essa decisão, mas não estou conseguindo me conter. Simplesmente a pessoa, volta, você tirou seu dia da manhã de trabalho para vir aqui na sexta de manhã, você gastou gasolina, você saiu na chuva, você pegou ônibus, não, volta segunda-feira, beleza? Certinho, não tem problema não. E mais, não é só isso, não é só questão da disponibilidade das pessoas, é questão de que se você já emitiu um papel que custa dinheiro, tá? O que eles estão falando é que custa dinheiro. O papel que já tinha sido assinado, sei lá eu, pelo outro presidente, custou dinheiro pra gente. Custou dinheiro a um órgão público. Aí os caras, custa dinheiro, os caras vão jogar tudo no lixo? Por quê, gente? Qual é a diferença de uma assinatura de que tá exonerado e tá exonerado? Se a minha carteira foi assinada por ele, que eu peguei a coisa, eu posso rasgar também? Vai ser mais gasto também? Daqui a pouco as pessoas vão ter que começar a pagar mais taxa, porque você pisou no Detran, você paga taxa. Você saiu do Detran, você paga taxa. Se você, sem querer escolher, paga taxa. Tô exagerando, mas é porque vocês exageram com a taxa. É o tal do Duda, né? Tal do Duda, né? Eu nem chamo o Dudu, meu filho, de Dudu, porque aqui é do Duda, de Duda porque tem outro nome. Meu Deus!